Olá, o meu nome é Mário Redondo e interpreto o Bispo de Leiria em Fátima Opera Rock, o musical de Filipe Laféria. Neste podcast vou dar-vos a conhecer cada um dos elementos do enorme elenco deste espetáculo estreado em dezembro de 2024. Bem-vindos ao Confessionário do Sr. Bispo. Bem-vindos a mais um episódio de O Confessionário do Sr. Bispo e hoje tenho comigo Sara César. Olá! Olá, Sara! Olá, Sr. Bispo! Tudo bem? Como está? Estou muito bem, obrigado, na graça de Deus. Então, Sara, começa por dizer-nos quem é a personagem que tu fazes aqui no Fátima. Então, aqui no Fátima eu faço de Mulher do Povo. Muito bem. E eu e o Miguel Marques tivemos a lembrança de lhe dar um nome. Portanto, Ok. ela tem um nome. Ela chama-se Celeste. Mas tirando isso... Ou seja, fazes parte do ensemble, Do ensemble, deste exatamente. espetáculo, que na minha opinião é uma das grandes forças deste espetáculo, é o seu ensemble, que eu acho que é muito forte. Muito bem. Então, Sara, neste podcast, o Confessionário do Sr. Bispo, nós temos basicamente apenas uma pergunta, que é: Uma pergunta. como é que tu chegaste ao Fátima? Como é que eu cheguei ao Fátima? E isto pode começar no tempo dos dinossauros, esta resposta. Pronto, então... Porque toda a tua parece-me que vida sim. desaguou no Desaguou Fátima. aqui. Pois. Sara, mesmo que não saibas, mas foi isso que aconteceu. Exato, tudo. Quem isto é? foi obra divina. Claro, quem é Sara César? Então, Conta. quem é Sara César? Tu és de onde, para começar? Olha, eu sou da Almada. És de Almada, Sou já és aqui do outro lado, nascida em Almada? Nascida e criada no Laranjeiro. Muito bem. E foi aí que eu comecei a cantar também, não é? Eu comecei muito com... Vou mesmo lá atrás. Sim, vai, Então, por favor. Vou lá atrás. Eu sempre gostei muito de cantar, em pequenina. E a minha avó cantava muito e ensinava-me muitas canções. Ela é alentejana e então começou muito com esta coisa do gosto dela por cantar. E eu comecei com 5 anos com uma senhora que ensinava pessoas a cantar. Muito bem. Que fazia músicas e nós participávamos em festivais infantis. Ok. Festivais da canção, Tudo estilo lá Festival na da zona de Canção. Almada, portanto não necessariamente. Ou seja, eu comecei a cantar ali, o sítio era a casa da senhora que fazia as músicas e compunha e nós aprendíamos as músicas lá, ensaiávamos as músicas, mas depois os festivais era por todo Era o por todo país. lado. Sim. Ok, era ok. de norte a sul. Ok, eram aos festivais de aos fins de música semana, normalmente. Era tipo um infantil festival da ou canção. não necessariamente infantil? Sim, Infantil. depois tinha as categorias de infantil e a juvenil. Muito bem. Quando fosses crescendo. Era assim Claro. uma espécie de festival da canção, Muito bem. mas por todo o lado. Ok. Sim, E então tu começaste aí? eu comecei assim, gostavas eu de comecei com cantar, canção, sim. Ok. Gostava muito de cantar, comecei a tocar piano, tenho o 5º grau. Isso foi logo nessa altura que foste, Sim, que foste comecei para o com conservatório? 6. Não, Ou eu para não. um conservatório eu ou para uma fui, escola? era uma escola particular ali em Almada. Ok. Cantava e tocava piano. Com 6 anos, Com 6, dizes tu, comecei foste com para 6. essa escola. Exatamente. Muito bem, e estiveste lá, fizeste o 5º grau, muito Sim. bem, e tocaste piano e cantavas. Sim, Boa. e tudo muito a achar que era um hobby, não é? Certo, o que provavelmente seria mesmo nessa altura, sim, não é? na Com altura 6 anos era mesmo um totalmente, hobby, não é? totalmente. Ok. Só que depois, já com uns 15, 16, entrei para uma escola de música, era da Casa do Povo, ali na zona, e comecei a ter aulas de canto com uma cantora lírica. Ok. Comecei a ter aulas de formação musical, de coro, essas coisas assim um bocadinho mais aprofundadas. Podemos saber quem era essa Sim, cantora lírica? Era a Lucina Moraes, A Lucina Moraes, que eu conheço muito bem, sim. conheces, de Muito certeza. bem. Sim, foi minha colega de classe. Exatamente. No conservatório. E Alunos então- da professora Manuela de Sá. Beijinho, professora Manuela. Pois, exatamente. E eu cheguei a ter uma aula com a Manuela de Sá, logo na altura, para me preparar um bocadinho para... Porque ela depois começou a pensar que seria bom eu ir para o conservatório. A Lucina. Sim, e Começou começou-me a pôr esse incentivar. bichinho. Começou-te a incentivar. Sim. Ok. Sim, e então eu lá me candidatei, fiz as provas para entrar em canto no conservatório no mesmo ano em que me candidatei para a faculdade, em Biologia. Portanto, tinhas ali os 17, 18, por aí, é isso? Sim, 18. Ok. 18, Sim. acho que sim. Tinhas acabado o secundário Tinha e tal. acabado o secundário. E estavas a candidatar-te para a faculdade para Biologia, dizes Sim, tu, e ao mesmo exatamente. tempo para o E Conservatório ao de mesmo tempo Música. para o conservatório, Muito bem. porque eu continuava que a diga-se, achar que... para quem não saiba, pessoas que não são desta área, o Conservatório de Música não é um curso superior. Não, é uma espécie de curso secundário. É como se fosse um curso secundário, exato. Embora muitas vezes há pessoas que vão para lá
já com idade para terem juízo, digamos assim. Eu, sim. por exemplo, entrei para o Conservatório de Música com a bonita idade de 24 anos. 24, é verdade. já. No caso dos homens podem entrar um bocadinho mais velhos do que as mulheres. Das senhoras, acho que o máximo é 23. Os homens é 25, salvo erro. Pronto, eu tinha 18, entrei no conservatório e entrei na faculdade ao mesmo tempo. Okay. E então fiz assim uma vida um pouco louca. Porque fizeste mesmo os 2 cursos então? Fiz mesmo os 2 cursos ao mesmo tempo. Sempre a continuar a achar que música era um hobby. E a biologia? Porquê? A biologia, porque eu sempre achei que eu gostava de coisas que tivessem a ver com o cérebro. Neuro, comportamento animal, comportamento humano. E aquilo andou ali um bocadinho, as escolhas andaram um bocadinho entre psicologia, biologia, essa área assim. Acabei por entrar em biologia, fiz o curso ao mesmo tempo que fizeste a licenciatura em biologia? Sim, fiz a licenciatura. Quer dizer, gostavas de ciências sempre então, para todos os efeitos. Mas também. Sempre a achar que estava no sítio errado. Sempre a achar que não estava ali a fazer nada. O hobby era muito forte. O hobby era muito forte. E eu acho que estava só mesmo à procura de uma oportunidade para que o hobby não fosse um hobby. E isso acabou por acontecer. Eu fui convidada no meu último ano do conservatório para integrar uma companhia de teatro musical em Almada, que é a Plateias de Arte, que era de um colega meu do conservatório, que gostava de encenar, gostava muito de teatro musical, e então a coisa começou-se a dar. E então eu comecei a fazer teatro musical aí. Tinhas idade, com que idade? Tinha para aí uns 20, 21, talvez, sim, já não... 22, talvez, 21, 22, já tinha feito alguns concertos, mais para a ópera e coisas assim um bocadinho mais clássicas. E depois fiz também provas para entrar no coro do São Carlos e tive também uma altura a fazer reforço. Muito bem. Lá no coro. Voltando só na linha atrás, não quero queimos etapas. Claro. Tu, no Conservatório de Música, estudaste canto com quem? Eu estudei com o Professor Araújo. Muito bem. Um grande Foi abraço, toda professor uma aventura, um grande abraço. José Manuel Araújo, aliás, não é José Carlos, José Manuel. José Carlos é o filho. É o filho, exatamente. Muito bem. E que mal pergunta. São 2 perguntas, vamos começar por esta. É nessa altura que tu, ou seja, quando depois já vais para essa companhia de teatro musical, é nessa altura que começa a baixar em ti uma ideia de que se calhar ser cantora ou ser artista em termos gerais é que vai ser mesmo a tua vida profissional? Sim, ou não? Porque, ou seja, sempre foi a parte mais forte. O meu gosto pela música e pelo teatro era muito mais forte do que o da biologia. Chegaste a exercer profissionalmente alguma coisa relacionada com o teu curso de biologia? Sim, houve ali uma altura em que eu fiz um estágio ainda dentro da faculdade no Champalimau, mas foi muito curto, foi para aí uns 6 meses, e depois também trabalhei durante uns tempos numa herdade como monitora ambiental, que nem tinha nada a ver com a minha área da biologia. Mas, ou seja, eu estava a começar a sentir que, precário por precário... porque sentias que nessa área da também biologia o trabalho também era precário. Era muito incerto, era tudo muito hoje incerto. Hoje em dia era é tudo muito um bocadinho assim. Bolsas, coisas assim mais de laboratório, e na faculdade era tudo por bolsas. Pois, claro. Então, e só para nos situarmos aqui e aos nossos ouvintes, eu não sei quem são os nossos ouvintes. Olá. Nem eu, mas eu adoraria pessoas que estão saber. desse lado. Eu também Olá, tenho uma curiosidade imensa. Mas imaginemos que vão ser muitos. Uma pergunta indelicada. Que idade tens agora? Eu agora tenho 32. Tens 32. Não é indelicada? É aquela coisa que se dizia antiga, que não se pergunta a idade a uma senhora. Mas já que estamos a fazer esta coisa que é um bocadinho uma história pessoal, estamos a fazer é interessante saber de... com que idade é que vocês chegaram aqui, sim, porque este elenco é tão grande e tão maravilhoso e com pessoas tão diversas. Isso é muito interessante. Isso significa que essa história que estás a contar, dessa tua decisão e dessa tua... eu tinha mais ou menos 22, 23. Exato, é o que eu estou a dizer, terá sido há uns 10 anos, 22, 23. Porquê? Porque depois nesta altura, que é quando eu entro na companhia de teatro musical, eu decidi então também aprofundar um bocadinho as minhas bases de teatro musical e entrei na Primeiro Ato. Muito bem. Onde exatamente. te conheci. Onde me conheceste, verdade. Ou seja, já tinhas estado no Conservatório de Música, onde estavas mais concentrada no canto, propriamente dito. E no canto lírico. Exatamente. E no canto lírico, uma técnica muito diferente. Embora seja sempre uma formação que nos serve para tudo na vida, mas enfim. Eu acho mesmo depois, que sem dúvida. é uma base muito forte.
Portanto, gostaste de estar num Gostei conservatório? muito, adorei. Conheci professores maravilhosos. Sim, boa. E colegas, não é? colegas. Eu também, acho que é sempre uma experiência muito gira. Mas depois sentiste essa necessidade de ir para um sítio que tivesse um bocadinho mais... o teatro também. Mas a parte até do teatro, que era uma parte que tu se calhar sentias que não tinhas... Sim, porque eu tive teatro na escola, mas era assim, aquela coisa muito básica. Pela rama, Sim. E então foste para o primeiro ato, uma escola Sim, de teatro musical em Lisboa, que eu conheço bem, e estiveste lá o curso de quanto tempo? 3 anos. De 3 anos, o curso de 3 anos, e fizeste o curso? Eu comecei por fazer o curso e depois, já no último ano, no segundo ano, fiz só algumas cadeiras que me interessavam mais, as disciplinas que me interessavam mais, e fui aprofundando outras técnicas fora, em workshops, em cursos, em masterclasses. Assim. E continuavas a trabalhar, coisinhas aqui, outras ali, sim, comecei a dar aulas de música, a pequeninos, comecei a fazer teatro mais infantil. Sempre baseada na Margem Sul? Não, depois a coisa começou a surgir também um bocadinho em Lisboa e então começou a ser uma coisa mais diversificada. Faz parte da Grande Lisboa, para todos os efeitos, não é? Uma grande zona, não é? Em que nós vivemos e trabalhamos. Sim. E estamos a ouvir em fundo os nossos pastorinhos, que é sempre verdade. Bonito. E isso quer dizer que eu daqui a nada vou ter que abandonar? Não, abandonas, mas não nos abandonas a nós, que a gente faz aqui uma pausa e depois continua. Exatamente. Sim, senhor. E então, estamos a chegar perigosamente à altura em que nos vamos encontrar aqui no Fátima, mas ainda falta um bocadinho, digamos assim, ainda faltam ali 5, 6 anos pelas minhas contas. Sim. Ou seja, vais para o primeiro ato, fazes esses 3 anos, fazes exercícios também públicos com o primeiro ato ou não te aconteceu? Ou nessa fase eles faziam... Nós tínhamos a peça do final do ano, sempre. Certo. E nós fazíamos todos os anos uma peça. Certo. Pois eu sei que eles têm essa tradição. Ou seja, eu no total fiz 3. E depois ainda trabalhei com eles já na companhia Encontro de Sons, que é a companhia, a digamos, mais profissional ligada àquelas pessoas. Vou ter que abandonar. Eu espero que tu saibas onde é que nós íamos. Sim. Então, nós estávamos naquela parte em que tu já tinhas começado a trabalhar com a Plateias de Arte, é isso? Sim, Plateias de Arte. E estavas aí naquela altura, já tinhas 22, 23, 24, tinhas acabado o curso de Biologia, entretanto, etc. Sim, e 23. Tal, fora. E isso leva-me a uma pergunta que é... como é que a tua família reagiu a esta coisa de seres artista? Então, os meus pais sempre apoiaram muito isto, porque mesmo a minha irmã também estudou sempre música. Ao mesmo mais tempo velha? É mais nova. Mais nova, ok. Mais nova, e nós estudámos as duas, música, sempre. Só que eu acho que eles acreditaram mesmo até muito tarde que era só um hobby. Então, e no caso da tua irmã, a minha irmã, entretanto, é mesmo um hobby, porque a área dela profissional é completamente diferente. Estou a ver. E ela desistiu bem mais cedo que eu também, portanto... mas houve ali uma altura até, mesmo eu estava a fazer faculdade e conservatório, e houve ali uma altura em que eu pensei assim, esta faculdade não me anda a correr nada bem, se calhar eu vou ter que desistir do conservatório. E foram mesmo os meus pais que disseram assim, não, nem pensar, não vais desistir. Uau. No entanto, eu acho que foi uma surpresa na mesma, quando eu cheguei a casa e comecei a meio dizer, olha, consegui aqui um trabalhinho, vou dar aulas, vou não sei o quê. E eu acho que ainda hoje, lá no fundo, a minha mãe vai na volta e diz-me assim, então, mas quando não tens trabalho, se calhar podes ir fazer qualquer coisa de biologia. E eu assim, não mãe, isso já está completamente fora. Vi um lugar para está qualquer completamente lado. fora das opções, porque nem saberia onde procurar, eu acho, neste momento. E portanto, depois de lhes cair a ficha, sim, aceitaram bem. Sim, completamente, apoiam muito, vêm ver tudo, são sempre presentes. Maravilha. E tu estás contente com essa opção? Ou seja, estás contente no sentido de... Assim, há dias melhores que outros, não é? Bom, claro. Fases melhores que outras. Faz parte desta nossa vida. Mas estás convicta da decisão que tomaste. Sim, totalmente. Eu já não me vejo a fazer outra coisa. Bem. Olha a Maria. 5 minutos. Não, eu não me vejo a fazer outra coisa. Acho que nem tenho... agora está-me a falhar a expressão. Não, talento para mais nada, sabes? Okay. Aquela coisa do... Eu acho mesmo que a biologia foi uma maneira... Eu estava meio a atirar areia para os meus próprios olhos. Ok.
Quando eu digo talento é no sentido de... Vocação. Vocação, eu sim, acho que não sim, tenho queda vocação para, para não é? mais Chamada nada. queda para. É isso. Na verdade, vocação é a palavra certa. Vocação, ok. Sim, eu acho que não tenho vocação para mais nada. Sentes-te mesmo como peixe na água a fazer isto, a fazer, sim. a cantar Sim. e a... Lá está, claro que temos fases melhores, fases piores, fases com mais trabalho, com menos. Também, ainda por cima, trabalhamos com um instrumento que é muito frágil, também há fases muito mais difíceis que outras, mas sim, não vejo... E no teu caso faz bastante sentido perguntar, e como é que tu comparas para ti, em termos de gosto pessoal, até, ou desafio, ou seja o que for, a coisa de cantar, simplesmente cantar, ou cantar e representar, que é aquilo que se faz no teatro musical? Então, eu durante muito tempo achei que ia ser só cantora. Depois... Sim, o teu percurso aponta um bocadinho, quase para poderia música, ter apontado não é? nesse Sim, sentido. Sim. Mas lá está, eu acho que sempre teve ali aquele bichinho do teatro. Eu acho que ao entrar para o conservatório, comecei a ter os ateliês de ópera e essas coisas assim, e depois quando fui para o São Carlos, lá está, foi quando eu percebi, eu sempre achei que a parte lírica não era para mim, mas foi uma ótima base de técnica, que eu não me arrependo de nada, e porque me deu também a parte mais teatral. Porque até lá eu era mais uma performer de canção. A interpretação não era tão importante, não é? Uma coisa mais... Certo. Uma interpretação mais direta, não é? Daquilo que cantamos. Certo. E trouxe-me essa coisa do acting through song, que é, eu acho que é a coisa mais interessante da nossa área, na verdade. E agora sentes mais esse apelo? Ai, sim, Achas completamente. isso mais apaixonante para ti, mais atraente claro para ti do que simplesmente... nunca ponho de parte a hipótese de continuar a ser só cantora, porque também sim, há uma parte de mim que gostava muito de gerar os meus originais, ter uma coisa minha, um projeto meu, enquanto cantora, com banda. Mas o teatro musical acho que é a coisa que me preenche mais. Ok. Teatro musical esse que estavas então a fazer, às vezes coisas mais infantil-juvenis, Sim. lá na plateia de artes. E não depois, só, e lá está, depois depois trabalhos é que depois começaste a... Lá está, comecei a trabalhar com outras... uns aninhos para chegarmos ao Fátima. Comecei a trabalhar com outras produtoras, outras companhias. Comecei a trabalhar muito com o Cláudio Washman, não sei se conheces. Conheço muito bem. Adoro. Ensinou-me em alguns dos espetáculos marcantes da minha vida. E porque acho que ele tem uma maneira de trabalhar com a qual eu me identifico muito. E eu comecei a fazer tantos espetáculos para ele, como comecei a trabalhar com ele, como eu fazia direção musical, ele fazia encenações. E então acho que aí também começou a minha carreira, digamos, que é pequena comparada com pessoas com uma carreira muito longa, não é? Mas acho que a coisa começou a profissionalizar-se muito mais. Ok. Mas nisto, claro que fazia muitas audições, faço muitas audições, não é? Porque quando nós estamos sempre à procura do próximo projeto. Com certeza. E nisto, ou seja, claro que sempre fiz muitas audições. Certo. E o Politeama sempre foi uma das casas onde eu gostava muito de trabalhar, tinha um bocadinho essa... Tu eras espectadora do Politeama? Sim, eu comecei como criança a vir ver. Okay. E lá está, eu acho que a primeira vez que eu me lembro de pensar é isto que eu quero fazer, foi quando vim ver com a minha mãe e com a minha irmã Música no Coração. Olha, engraçado. E eu pensei assim, eu quero ser uma daquelas crianças, isto é um sonho, claro, cantar, dançar e representar, o quê? E eu tinha pai uns 12 anos. E eu acho que foi aí que houve ali aquele clique em mim, mas que eu não partilhei logo, sabes? Aquela coisa... Sim. E na verdade, uns anos antes, uns colegas nossos, meus e da minha irmã, lá daquela senhora que dava as aulas, que era a Hilda Ventura, que foi quem também ensinou a Anabela a cantar, era o que se dizia, havia uns colegas que tinham feito Amália, e a mãe deles tinha dito à minha, porque é que não levas a Sara e a Beatriz a fazerem as audições e tal? Mas a minha mãe muito naquela coisa de, tu és pai, has de saber, não quero pôr as minhas filhas já a trabalhar, são muito novas, não têm idade para isso, e então a coisa foi-se assim dissipando um bocadinho. Mas depois as coisas foram crescendo, não é? Vim fazendo audições. E vieste fazer audições ao Politeama antes do Fátima, é isso que me estás a querer dizer? Sim. Okay. Eu acho que comecei Qual foi a fazer... primeira audição que fizeste aqui no Politeama? Olha, eu acho que foi o musical da minha vida, talvez. Tinha acabado de entrar para o conservatório, ainda estava muito verdinha também. Depois comecei a colaborar com eles, a gravar coros, já há uns aninhos, há uns 6 anos talvez. Muito bem. Até que chegou este ano e finalmente vim para palco. Muito bem. Acho que
E quantas audições fizeste antes da audição da Fátima? Ui, Muitas? muitas. Okay. Audições aqui ou audições não, na não, vida? Estou falando no Politeama, especificamente. No Politeama eu acho que fiz para aí umas 5 ou 6, talvez. 5 ou 6. Então, à quinta ou sexta audição, finalmente foste escolhida para um espetáculo aqui. Sim. Portanto, o Fátima é então, tirando esses coros em que participaste, para todos os efeitos, é uma participação no espetáculo, mas é a primeira vez que estás no palco do Politeama a trabalhar. Sim, já tinha assistido a ensaios de um outro projeto, porque o Sr. Filipe queria que as pessoas que cantavam o ensemble estivessem presentes para também recebermos as direções, direção musical antes de gravarem os coros. Muito bem. Sim, mas no palco e a ser encenada por ele foi a primeira vez. Sim. Que engraçado, muito bem. Então ao fim desse tempo cá chegaste sim, a Fátima. Já viste. Mas estas 5 audições, 6... Foi para aí um espaço de uns 10 anos. Pois, claro, não era todos os anos. Era exatamente, era assim uma aqui, outra ali, outra. quando tinha disponibilidade. Claro. E agora cá chegaste. Sim, já viste. E estás contente? Estou muito contente. Estás contente? Sim, está a ser uma experiência muito interessante. Sentiste como atingido um objetivo. Sabes, culminar vitória. De uma coisa. Que era uma coisa que eu se calhar sempre quis e já não me lembrava que queria. Sabes, porque às vezes nós também vamos conhecendo outros projetos, outros encenadores, outros diretores, e claro que agora eu tenho um leque mais amplo de pessoas com quem quero trabalhar, mas o Politeama sempre esteve aqui, sabes, aquela coisa do bichinho. E finalmente concretizou-se. E agora estamos aqui num confessionário com o Sr. Bispo. Quem diria, não é? E eu a dizer-te estas coisas. Exatamente. Olha, se calhar tenho que ir para palco ou não? Estás aí para a cena, para o segundo ato, então eu acabo estas entrevistas sempre perguntando, na loucura, sem qualquer limitação de género ou idade, num mundo paralelo, se houvesse outro papel deste espetáculo que tu gostarias de representar? Neste espetáculo? Neste espetáculo, no Fátima, outro papel, sem qualquer tipo de limitação, na loucura total, no multiverso, no universo paralelo. Olha... eu sinto que tenho mesmo que ir embora porque já deu os 2 minutos. Assim, muito na loucura, eu gosto muito da música do Jornalista, que ainda por cima é interpretado por um grande amigo, não é? Claro. Mas também gosto muito de... são tantas, sabes? O Basófia também é assim muito divertido, eu gosto muito de fazer personagens cómicas. Vilões e os cómicos são os que eu gosto, assim, um administrador. Então, brevemente, sem limitações, num teatro perto de si, Sara César no papel de Basófia, ou administrador, ou jornalista do século. Beijo. Tchau, Sara, beijinhos! E assim termina mais um episódio do Confessionário do Sr. Bispo, um podcast informal e artesanal com a melhor banda sonora possível. Os bastidores fervilhantes de Fátima Ópera Rock, às vezes mais barulhentos, às vezes mais silenciosos, muitas vezes caóticos, mas sempre cheios de amor pelo teatro. O meu nome é Mário Redondo e espero-vos brevemente num novo episódio do Confessionário do Sr. Bispo.